Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre reações de eliminação, tá? A parte de reações orgânicas 3, então vamos começar. Bom, as reações de eliminação, pessoal, elas são reações, tá, que ocorrem através da seguinte sequência. Você tem, por exemplo, um composto orgânico e esse composto orgânico ele vai eliminar uma pequena molécula da sua estrutura. Como, por exemplo, nesse caso aqui, estamos representando um composto saturado, isso aqui pode ser um alcano, e se você notar, a cada carbono desse está ligado um átomo aqui. Uma reação de eliminação, ela vai ocorrer dessa forma. Eu vou eliminar aqui o átomo A e o átomo B, desse primeiro e desse segundo carbono, formando a molécula de AB. Como eu estou eliminando o átomo A e o átomo B, vai se formar aqui o que chamamos de uma ligação π. Se você observar, a reação de eliminação ela é o contrário da reação de adição, tá? A reação de adição, tínhamos um composto insaturado, como por exemplo um alceno. Quando pegávamos esse composto e reagíamos ele com outra molécula, o que é que acontecia? Quebrava a ligação π e esse outro composto ele era adicionado. No caso da reação de eliminação, estamos partindo com esse exemplo aqui de um composto saturado. Quando eliminamos essa pequena molécula de AB, você vai ter a formação de uma ligação π. Lembra também que na reação de adição, você tinha mais de um reagente, formando apenas um único produto. Aqui vai ser o contrário. Você vai ter apenas um reagente. Quando você eliminar essa molécula, você vai ter a formação de dois, tá? Ou de mais produtos. Bom, a primeira reação de eliminação que vamos estudar é a reação chamada de desidrogenação. Bom, o próprio nome já diz o que a gente vai fazer. A reação de desidrogenação, você vai eliminar uma molécula de H2. Então, por exemplo, aqui eu tenho um etano. Quando eu submeto o etano a aquecimento, esses dois hidrogênios aqui, tá certo? Eles vão ser eliminados. Então, eu eliminei a molécula de H2 e lembra da seguinte coisa. Como eu eliminei esse átomo e esse átomo aqui, vai precisar formar uma ligação do tipo π. Então, note, eu tinha apenas um único reagente. Quando eu eliminei uma pequena molécula, tá? Eu obtive aqui dois produtos. Ok? Bom, o segundo tipo de reação de eliminação que vamos estudar é a eliminação de halogenidretos. Lembrando que um halogenidreto, tá? Vimos na parte de reações de adição, é um composto do tipo HX. Lembrando que esse X é um halogênio. Flúor, cloro, bromo ou iodo. Bom, para representar esse tipo de reação, vamos partir exatamente desse haleto orgânico. O que é que acontece? Aqui eu tenho um haleto orgânico, ele é saturado, e aqui eu vou eliminar essa molécula de HBr, tá? Hidrogênio ligado a um halogênio. Lembra, quando eu elimino uma molécula, você tem a formação de uma ligação π. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu elimino essa molécula de HBr, note que ela apareceu aqui nos produtos e você teve a formação desse composto. Então, note, eu parti de um haleto orgânico e eu obtive aqui, no caso, um hidrocarboneto, especificamente um alceno e uma molécula pequena, um subproduto que é, no caso, o HBr. Bom, terceira reação de eliminação que vamos estudar é a desidratação de ácidos carboxílicos. Essa desidratação já falamos quando estudamos a parte de funções oxigenadas, principalmente a parte de anidridos carboxílicos. Mas vamos lembrar. Bom, a desidratação de um ácido carboxílico aqui, estamos realizando ela com duas moléculas do ácido. Então aqui você tem uma molécula de ácido acético e aqui embaixo tem outra molécula de ácido acético. Bom, essa reação aqui ela é feita na presença de aquecimento e na presença de P2O5. Bom, como eu estou realizando uma desidratação, eu estou eliminando uma molécula de água. Para eliminar uma molécula de água, eu vou eliminar o OH de um ácido carboxílico e o hidrogênio do outro, formando essas duas novas estruturas. Então, aqui eu eliminei a molécula de água
e eu tive a formação desse composto aqui. Lembrando que esse composto ele pertence à função anidrido, tá? Então, a partir da desidratação de dois ácidos carboxílicos, da desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos, eu vou obter um novo composto, que é o anidrido. Não esquecendo que foi eliminada também uma molécula de água. Ok? Bom, uma desidratação que aparece bastante é a desidratação dos álcools. Lembrando que um álcool é uma função oxigenada e você reconhece o álcool através da hidroxila ligada a um carbono saturado. Bom, a primeira desidratação que vamos estudar é a desidratação intermolecular. O que é que significa uma desidratação intermolecular? É uma desidratação que ocorre entre moléculas do álcool. Então veja, aqui temos duas moléculas de álcool etílico, ou etanol, assim como você queira chamar. Para eu realizar a desidratação, eu vou eliminar o OH de uma molécula e o hidrogênio da outra, tá? Quando eu elimino uma molécula de água, eu vou ter a formação desse composto aqui. Então, aqui partimos de um álcool, aliás, de dois álcools, né? Quando realizamos a desidratação intermolecular, foi obtida um éter. Então, note, da desidratação intermolecular de álcools, você vai obter um éter. A segunda desidratação de um álcool que vamos estudar é a desidratação intramolecular. A desidratação intramolecular é a desidratação que vai ocorrer na molécula. Você vai retirar uma molécula de água de apenas uma molécula do álcool. Então, note, se eu quero desidratar esse álcool aqui, eu tenho que retirar uma molécula de água, HOH. Quando eu retiro essa molécula de água, forma-se uma ligação π, lembra disso, e a molécula de água ela está aqui, ela foi eliminada. Então, eu parti de um álcool, tá certo? Lembra direitinho dessa função, e eu obtive aqui um hidrocarboneto, né? Especificamente um alceno. Bom, uma observação que eu quero fazer é que o ácido sulfúrico, né, que aparece tanto na primeira reação como na segunda, ele está funcionando como um agente desidratante, ou seja, ele facilita a reação de desidratação, a eliminação da molécula de água. Beleza? Bom, existe uma regra chamada regra de Zaitsev. Então, quando vamos utilizar essa regra de Zaitsev? Bom, antes de anunciar essa regra, fiquem atentos nesse álcool aqui. Aqui eu tenho um álcool com 4 carbonos, esse álcool aqui é o butan-2-ol. Bom, se eu quero realizar a desidratação intramolecular desse álcool, note que eu tenho duas possibilidades. Ou eu posso eliminar esse OH com esse hidrogênio, ou então eu posso eliminar esse OH com outro hidrogênio, tendo a formação, de dois compostos. Eu posso ter a formação desse primeiro hidrocarboneto, que ele é chamado de but-2-eno, ou eu posso ter a formação desse outro hidrocarboneto, tá certo? Que é o but-1-eno. Bom, tanto faz eu retirar esse hidrogênio, eu eliminar esse hidrogênio ou esse outro hidrogênio aqui, não. A regra de Zaitsev, ela diz a seguinte, sim, esse produto aqui, quando a reação é feita em laboratório, esse primeiro produto ele é o produto principal, tá? Por que ele é o produto principal? Devido exatamente à regra de Zaitsev. O que é que diz a regra de Zaitsev? Ele diz basicamente o seguinte, se houver a possibilidade de produzir mais de um alceno diferente, aqui foram produzidos 2 alcenos, há uma maior tendência para que ocorra a eliminação do hidrogênio do carbono menos hidrogenado, tá? Então você vai eliminar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Vamos ver essa reação novamente? Essa reação novamente ela está representada aqui. Bom, note o seguinte, esse OH ele tem que ser eliminado. E você vai ter que eliminar o hidrogênio desse primeiro carbono ou o hidrogênio desse outro carbono aqui. Então, quem é o carbono menos hidrogenado? Se você notar, esse primeiro tem 3 hidrogênios
E esse outro aqui tem 2 hidrogênios, então menos hidrogenado é esse aqui. Então a eliminação ela vai ocorrer dessa forma. Você vai eliminar a hidroxila desse carbono e o hidrogênio desse aqui, formando esse produto, tá? Lembrando que esse produto aqui é um hidrocarboneto e o nome dele é o but2eno. Ok? Bom, espero que essa parte tenha ficado clara. Nos vemos na próxima aula. Abraço a todos, pessoal.